Se você pisar em um ouriço do mar, saberá imediatamente. Olhe para esses espinhos. Entendeu a ideia? Ai! Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Espinhos peçonhentos e uma mordida venenosa. Escolha o veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então evitá-los é impossível. Os ouriços do mar costumam ficar em águas rasas, escondendo-se em piscinas naturais e recifes. Então, pessoas desatentas pisam bastante neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas e causam a mesma sensação. Eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma toxina forte. A cura? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. Um pequeno mamífero marinho adora ouriços do mar. Sabe qual é? É a lontra marinha. Não deixe sua fofura atrapalhar a sua resistência. Esses mamíferos raramente saem da água. E isso inclui até mesmo para tirar cochilos. De mãos dadas com outras lontras, elas não flutuam para longe da matilha. A pele delas é a mais densa do planeta, com até 1 milhão de pelos por centímetro quadrado. Nós, os humanos, temos apenas cerca de 2.000. Elas também são boas com ferramentas. Elas podem usar pedras para martelar e abrir conchas. Ei, de que outra forma você abriria um ouriço do mar? O peixe-pedra não vai ganhar nenhum concurso de beleza, a menos que o concurso seja para quem mais se parece com uma pedra. Seus minúsculos olhos sem reflexo e sua pele áspera se mesclam perfeitamente com o ambiente em que vive. Uma cabeça grande, uma boca ainda maior e uma casa cheia de... Sim, são pedras. E só porque você está na praia, não significa que você está seguro. O peixe-pedra pode sobreviver por 24 horas fora da água. Pisar em um ou até mesmo manipular um não será tão divertido. Os espinhos das barbatanas dorsais têm um veneno extremamente forte. Eles disparam quando são pisados e podem causar paralisia ou até mesmo insuficiência cardíaca. Você precisará de ajuda e rápido. Não é à toa que eles são uma das criaturas mais perigosas na água ou em qualquer lugar. Tenha cuidado ao escalar áreas rochosas. Eles adoram brincar de esconde-esconde. Tentáculos de medusas crescem até 3 metros de comprimento. E cada tentáculo tem 5.000 células pungentes. Nada mal para uma criatura que é principalmente água. Seu veneno é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se acontecer de você ser picado, vai doer muito. Suas toxinas contêm proteínas que afetam o coração, as células da pele e até mesmo o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. Sua melhor aposta é a boa e velha água do mar. Parece que as águas-vivas governam o oceano, não os tubarões. Ei, olhe ao redor de sua piscina de pedra local. Você pode ver este pequeno polvo miniatura. É minúsculo e tem anéis azuis. Fofinho. Mas não caia nessa agora. Este polvo não seria um bom animal de estimação. Quando provocado, ele começará a piscar em azul neon para alertar a todos para ficarem longe. E eu recomendo fortemente que você faça exatamente isso. Seu veneno é 1000 vezes mais perigoso do que o cianeto. Também não há antídoto conhecido para ele. A melhor coisa a se fazer: tirar uma foto rápida e ir embora. Melhor ainda, apenas ir embora. Nem mesmo os polvos são normais. Vou ficar com meu espetinho de camarão. Está vendo aquele grande tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja parte de um velho navio, tesouro, ouro, diamantes. Estou rico! Conforme você se aproxima, percebe algo. Aquela coisa está nadando. Não é um tubarão ou um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Agora, não entre em pânico. Se você der de cara com um desses répteis no mar, é improvável que ele pense em você como comida. Os crocodilos têm uma válvula especial na garganta que os impede de se afogarem na água. Mas isso não significa que possam morder. Normalmente, eles estão indo para uma ilha próxima e a maneira mais rápida que existe para chegar lá é surfando. Eles realmente não podem pegar carona de balsa. Ver um desses carinhas ao longe deve ser ok. Apenas não nade para a costa imediatamente, pois eles adoram emboscar seu almoço em águas rasas. Se existe uma vez que eu gostaria de ver um tubarão branco, é quando estou mergulhando com crocodilos. Esse predador ficaria contente com uma refeição do tamanho de um crocodilo, se tiver a motivação certa. Sair em um barco pela costa do México parece as férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada... Espere, o quê? A vaquita não é perigosa,
mas não espere que fique por perto para dizer olá ou dar autógrafos. Ela é incrivelmente tímida. Esta pequena vaca é um pequeno mamífero marinho. Com aquelas manchas pretas ao redor dos olhos, parece mais um panda do mar para mim. Ver uma deve fazer você se sentir muito especial. Elas estão à beira da extinção, principalmente porque são apanhadas acidentalmente em redes de pesca. Estima-se que existam apenas 10 remanescentes na natureza. As Ilhas Galápagos são lendárias. Tartarugas gigantes, patolas de pés azuis, caranguejos grapsus e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, em toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos devotos. Aposto que os peixes estão felizes com isso. Uma longa cauda chata projetada para nadar os ajuda a se mover, enquanto garras afiadas os mantêm nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe de perto. Eles espirram muito. Eles não estão resfriados nem nada. Estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e eles precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O que é legal é que eles não ligam que estamos na água com eles. Como as ilhas estão tão isoladas, as criaturas por aqui não têm medo de humanos. Se apanhar conchas na praia é algo que você gosta de fazer, certifique-se de que a concha que você coletar ainda não tenha um dono. Os caracóis estão por toda parte neste mundo e, em sua maioria, são inofensivos ao toque, mas sempre é exceção, estragando tudo para todos. Confie em mim. O caracol do cone não se parece em nada com seus irmãos terrestres. Ele não é vegetariano. Existem mais de 500 espécies desta criatura marinha venenosa, com algumas que podem realmente machucar você. Esses pequenos caracóis são extremamente cruéis. Eles injetam seu veneno através de um dente semelhante a um arpão, e eles nem usam fio dental. São capazes de paralisia, cegueira, insuficiência pulmonar e coisas ainda piores. Melhor respeitar seus caracóis de quintal, pois você não quer que eles chamem um desses de reforço. Quer dar um tapinha em uma criatura do mar? Bom, ponha o seu dedo, quer dizer, mão para cima, pro peixe-mão vermelho. Este peixe não nada como um peixe, ele anda. Ele usa suas nadadeiras que parecem mãos para passear no fundo do oceano. Esses caminhantes do fundo são muito perturbados por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-los para casa como animais de estimação. Eu acho que é melhor apenas lhes dar um tchauzinho e continuar nadando. Se você acha que estrelas do mar adoram tirar fotos, isso significa que você pode se comunicar com estrelas do mar? Se você pudesse, esta aqui pediria para que a deixasse sozinha. Está sempre mal-humorada. Ao contrário de seus parentes na praia, a coroa de espinhos é grande e perigosa. Essas criaturas ocorrem naturalmente em corais, como a grande barreira de corais. Seu veneno é assustador, mesmo para humanos. Esta criatura marinha é coberta por espinhos venenosos que causam dores intensas e imediatas, que podem durar mais de 3 horas. Então, o que acontece se você esfregar uma dessas coisas da maneira errada? Náuseas e vômitos. Não exatamente ideais para conseguir aquela foto perfeita para o Instagram. O baiacu pode parecer pequeno e fofo, mas trate-o de maneira errada e a diversão termina. Esses peixes são um grande sucesso nas festas de aniversário subaquáticas em todo o mundo. Eles podem se transformar em balões. Curiosamente, nem todos os baiacus são peçonhentos com pontas afiadas. Alguns são fofos e adoráveis, mas os desagradáveis têm uma substância altamente tóxica dentro do corpo. O que é estranho, porque você pode pagar até $50 por ele em um restaurante. Você já ouviu falar da iguaria japonesa fugu? É um baiacu venenoso em um prato. Os jovens chefs passam anos treinando para preparar o prato. Mas um corte errado e você pode apostar que o cliente não voltará. Para sempre. Os tubarões são os únicos animais imunes à toxina do baiacu. Ótimo! Outra coisa que torna os tubarões incríveis. A primeira coisa que você sente é um pouco de peso ao redor do seu corpo, como se estivesse dormindo debaixo de um cobertor macio, mas pesado. É bom, e você está com muita preguiça para fazer alguma coisa. Felizmente reúne força suficiente para mover o cobertor. Você abre os olhos e é estranho. Se vê cercado por um pouco de brilho azul. Você quer esfregar os olhos e descobre que tem tentáculos em vez de mãos. Que tal pular a parte em que você está aterrorizado e não acredita que se transformou no Kraken? Depois de alguns dias de horror existencial, pânico e loucura, você finalmente se acalma. Agora vamos descobrir como é ser o monstro oceânico mais aterrorizante.
Então, aquele cobertor pesado é a pressão da água. É muito forte na profundidade onde você está se escondendo. Poucos seres vivos resistem a isso. Coloque um carro lá embaixo e ele vai explodir sob o peso da água. Mas você é o Kraken. Você é mais poderoso do que qualquer carro. Seu corpo não entra em colapso em tais condições. Sua pele elástica grossa pode suportar qualquer pressão. E os músculos fortes permitem que você se mova livremente aqui. E é por isso que você tem um brilho azul. Você está tão fundo que a luz do sol quase não penetra aqui. Por causa da pressão da água, é difícil saber o que está acima ou abaixo. Mas felizmente você tem olhos enormes, que, como as lentes de um telescópio, captam a luz que vem da superfície. Uma pessoa comum não pode ver nada além da escuridão nessa profundidade, mas você tem algo como um dispositivo de visão noturna embutido em seus olhos. Você vê esse brilho azul. Não há quase nada nessa profundidade. É apenas um vazio infinito e pesado. Você pode ver alguns peixes e vários naufrágios de navios afundados. As criaturas marinhas que você encontra são bastante incomuns. São da ordem dos peixes lofiformes, além de ver todo tipo de lulas transparentes. Pensando bem, lulas gigantes são seus únicos amigos aqui. E você é como um rei para elas. Em geral, ficar perto do fundo do oceano é muito chato. Você dorme e come. Isso é tudo. Seria melhor se você nadasse mais alto para conseguir mais lanches. Você se levanta e a água ao seu redor se torna mais brilhante. Cada vez mais a luz do sol chega a este lugar e você finalmente conhece outros habitantes do oceano. Tartarugas, tubarões, águas-vivas, polvos e arraias se afastam assim que percebem você. Todos eles, exceto as águas-vivas. Elas não se importam. Você procura um lugar para comer e percebe um cardume de peixe. Ótimo, aqui está o almoço. Depois de comer, você fica lá, assustando peixes e golfinhos apenas por diversão. Você gosta da maneira como pode controlar seus tentáculos. Você tem 10 deles. É impossível colocar em palavras o que você sente, mas imagine que os dedos em suas mãos se tornaram enormes, como tacos de sinuca. E é incrível! Você pode estender seus tentáculos até ficarem tão longos quanto um avião comercial da Boeing. Além disso, eles têm ventosas. Você pode agarrar qualquer coisa com tanta força que nenhuma criatura escapará de você. Graças aos tentáculos, você nada rápido. Primeiro, move-os em direções diferentes, depois os pressiona, impulsionando-se para frente. As fortes correntes de água que você cria empurram todos os peixes para o lado. Você percebe uma baleia azul, é o maior mamífero do mundo, mas ao seu lado parece um cachorrinho. Então você nada, come, assusta peixes e outras criaturas marinhas e é isso. Sua vida é meio chata. E quanto tempo vai durar? 100 anos? 1000? Você quer se divertir um pouco, então nada até a superfície e fica quase cego pela luz solar brilhante. Você tenta se acostumar com isso. A água está tranquila, não há vento. Você olha em volta e percebe um pequeno ponto à frente. Uau, é um grande navio de pesca de madeira com velas. Finalmente um pouco de diversão nessa vida. Você mal pode esperar para ver as pessoas e contar a elas o que aconteceu contigo. Você está feliz nadando em direção ao navio. Mas se alguém estivesse te observando, você provavelmente seria muito assustador. Você fica preso em uma rede de pesca. É fina, então você a rasga facilmente e sobe à superfície. As pessoas no convés estão aterrorizadas. Elas gritam e correm em diferentes direções. Ei pessoal, aonde vocês vão? Eu só quero me divertir. Eles parecem tão pequenos. Pescadores jogam arpões e machados, mas você não sente nenhuma dor. Você coloca um tentáculo no convés de madeira e acidentalmente o quebra. Todo o navio é frágil como uma caixa de fósforos. Ok, é melhor não tocar nele. Você se vira e acidentalmente vira um navio. Todas as pessoas que estavam a bordo estão agora na água. Felizmente você tem tentáculos suficientes para salvar a todos. Você pega os pescadores e vê o horror em seus olhos. Um deles até desmaia. Você coloca o navio de volta na água e ajuda as pessoas a retornar ao convés. Então empurra o navio e nada em direção à terra. Mas você decide não se mostrar às pessoas na praia. Aqueles marinheiros que você salvou contarão a todos como sobreviveram ao encontro com um monstro gigante. Todo mundo vai falar sobre quão terrível você é, mas ninguém vai mencionar que você também o salvou. Que injusto! Você retorna às profundezas do oceano e adormece. Alguns sons estranhos te acordam. É como água pingando de uma torneira em uma pia. Você abre os olhos e vê flashes fracos ao redor. Ah, isso é interessante. Você nada e percebe que uma tempestade te acordou. Parece bastante severa. O céu está preto e as ondas são enormes.
Você percebe um grande navio navegando nesse caos. Esse navio é diferente dos que você já viu, é feito de ferro e não tem velas porque é um navio de carga moderno. Parece que você está dormindo há algumas centenas de anos. As pessoas a bordo percebem você e disparam um sinalizador. Uma luz vermelha brilhante o cega. Você espalha seus tentáculos e acidentalmente empurra o navio. É pesado e não vira. Parece que a tecnologia se desenvolveu enquanto você dormia. A tempestade está ficando mais forte. O navio está rolando de um lado para o outro. Você tenta segurá-lo com seus tentáculos, mas isso assusta as pessoas a bordo. Elas gritam e você entende a reação delas. Um monstro colossal saiu das profundezas e agarrou o navio. É desagradável ver que as pessoas têm medo de você, então você decide nadar. Ofendido, você se esconde perto do fundo do oceano. Acontece que não é muito divertido ser o Kraken. Você só pode se divertir com peixes, mas eles não podem falar. As pessoas têm medo de você e você não quer deixá-las desconfortáveis. Você se sente tão sozinho neste mundo. Você almoça e volta a dormir. Ei, Sr. Kraken, consegue me ouvir? Uma voz diz. Você acorda e estremece aterrorizado. Quem disse isso? Todas as histórias sobre o holandês voador eram verdadeiras? Você acabou de ouvir algum fantasma? Eu entendo que você está confuso, Sr. Kraken, então nade até a superfície e descobrirá tudo. Alguns minutos depois, você sai da água e vê um enorme navio voador. Está flutuando bem acima da água. Mas o mais fantástico é que as pessoas no convés não têm medo de você. Elas te olham com interesse e até mesmo com alguma simpatia. Você percebe um homem com um capacete estranho entre eles. Oi, sou eu falando com você graças a este dispositivo de telepatia. Você pode pensar em qualquer coisa também e eu vou te ouvir. Estamos no século 24. As pessoas inventaram tecnologias para se comunicar com animais e peixes. Descobriram que quase todas as criaturas não têm pensamentos e vivem seguindo seus instintos. Mas então detectaram alguma atividade cerebral proveniente das profundezas do oceano. Descobriram você. Você parece ser um dos seres mais inteligentes do planeta, e as pessoas estão muito interessadas em se comunicar contigo. Finalmente, os séculos de solidão acabaram. Eram apenas algumas horas antes da meia-noite. Alguns dos 2.200 passageiros de um grande transatlântico luxuoso ainda estavam festejando nos belos lounges de primeira classe. O resto estava dormindo em suas camas. Alguns deles em cabines espaçosas cheias de pinturas e decoradas com esculturas ornamentais. Outros em quartos minúsculos abaixo do nível do mar. Todas essas pessoas tinham apenas uma coisa em comum. Naquela fria noite de abril, todas elas estavam indo de Southampton, na Inglaterra, para Nova York. O navio era chamado Titanic e naquele momento era considerado inafundável. No início da jornada, o navio quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns metros de sobra. Os passageiros soltaram juntos um suspiro que encheu o convés do navio. Mal sabiam eles o que os esperava em um futuro próximo. Vários dias depois, quando o navio já estava no Oceano Atlântico Norte, a 595 quilômetros de distância de Newfoundland, o inimaginável aconteceu. Por volta das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, aqueles que ainda estavam acordados foram derrubados por alguma força misteriosa e poderosa. Passageiros que já estavam em suas camas foram jogados ao chão. Gritos e confusão total. Meses antes do desastre acontecer, um pedaço gigantesco de gelo havia se separado de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Se formou da neve que havia caído há cerca de 100 mil anos, quando mamutes ainda vagavam pelo planeta. Quando o iceberg começou a sua jornada, era uma coisa enorme. Quase 520 metros de comprimento e pesava 75 milhões de toneladas. Mas então, flutuou muito mais ao sul do que o normal, bem na área em que o Titanic precisava atravessar a caminho da América do Norte. Mesmo depois de derreter na água por meses, o iceberg ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. Sua parte superior se elevava sobre a água por quase 30 metros. Mesmo assim, parecia inofensivo ao lado do enorme transatlântico, mas apenas à primeira vista. O que as pessoas viam era apenas uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg fica escondida sob a superfície, com apenas 1/10 visível acima da água. O iceberg do Titanic não foi uma exceção. No momento em que colidiu com ele, o navio foi condenado. Incapaz de desviar seu curso, ele colidiu com o gelo, rompendo pelo menos 5 de seus compartimentos do casco.
Eles imediatamente começaram a se encher de água, que então inundou cada compartimento, um por um. A frente do navio começou a afundar, elevando a parte de trás quase verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio quebrou ao meio. O resto é história. Mas e se o que sabemos sobre o desastre não for verdade? E se o navio não tivesse sido destruído por um iceberg? E se tivesse sido algo mais traiçoeiro e muito mais vivo a afundar o Titanic? Muito, muito abaixo da superfície, nas profundezas escuras do oceano, uma sombra se esconde. Imagine uma criatura enorme, redonda, chata e cheia de braços. Ou melhor, tentáculos poderosos. Se assemelha a uma lula gigante ou polvo, mas muito, muito maior. Suas descrições vão de até 10 navios a 2,4 quilômetros de comprimento. Há rumores de que marinheiros azarados às vezes confundem um monstro marinho com uma ilha. Mas, em vez de pisar em terra firme, eles são arrastados para o oceano. Essas pessoas encontram o Kraken, uma criatura lendária temida por todos que partem em uma viagem marítima. Normalmente, o Kraken assombra os mares ao largo das costas da Noruega, passando pela Islândia e até a Groenlândia. Quem sabe o que levou a besta mais longe de casa? As águas do Atlântico Norte também são frias e a criatura se sente bem e curiosa. Uma vez que percebe o Titanic, o navio não tem como escapar da sua atenção. Está escuro, é por isso que aqueles no transatlântico não percebem os primeiros sinais de alarme. A água ao redor do navio começa a borbulhar. Se você esticar os ouvidos, poderá ouvir sons borbulhantes bizarros. Se esticar os olhos, poderá ver milhares de peixes e águas-vivas subindo à superfície. Eles sentem haver algo acontecendo lá embaixo. Mas, mesmo que alguém no Titanic percebesse essa atividade, não teria tempo de sair do caminho da besta horrível. Seu tamanho enorme e tentáculos super longos e fortes o transformam em um predador do qual você não pode escapar. Um garoto de 9 anos de pé no convés não sabe nada sobre o monstro marinho. Ele está apenas observando inúmeras pequenas ilhas saindo do mar, muito, muito lentamente. O garoto não entende porquê, mas todo o sangue em seu corpo de repente gela. Centenas de peixes minúsculos estão pulando nas piscinas entre esses bancos de areia. Mas logo eles rolam para a água pelas laterais da coisa gigantesca. Várias pontas afiadas aparecem acima da superfície. O garoto intrigado acha que parecem chifres. Elas ficam cada vez mais grossas quanto mais altas sobem. Em breve, estão se elevando sobre o enorme Titanic, superando o navio. Esses chifres são os temidos braços do Kraken. O garoto está paralisado pelo medo. Mas então, ele vê o olho do monstro. É tão grande quanto um elefante. Isso faz com que o garoto volte a si e se afaste, gritando como se não houvesse amanhã. O grito do garoto atrai as pessoas. Elas se reúnem ao lado do navio, tentando identificar o que tanto assustou a criança. E então, elas veem. Primeiramente depois mais e mais passageiros e tripulantes se inclinam sobre o corrimão para dar uma olhada melhor. Eles não estão sendo descuidados, estão apenas em choque. Na verdade, é difícil acreditar em seus olhos quando dizem que uma besta terrível está prestes a atacar o navio em que você está. Além disso, está escuro, e ninguém pode ver claramente o que é essa enorme sombra escura. Mas os próximos minutos provam que não é uma miragem. De repente, a criatura levanta um de seus braços monstruosos e o estica em direção à embarcação. Pode muito bem ser mais longo do que todo o casco. As mulheres começam a gritar e desmaiar. Os homens parecem estar igualmente aterrorizados. Aqueles que conseguiram manter a cabeça em ordem pegam as crianças e correm buscando abrigo. É quando o primeiro golpe poderoso sacode o navio. O Kraken esperou o suficiente, está pronto para a ação. O pânico toma conta das pessoas a bordo do Titanic. Correndo sem rumo e gritando, elas criam um caos que deixa a besta ainda mais interessada. Normalmente, o monstro só quer não ser incomodado. Ele descansa no fundo do oceano, usando seus longos tentáculos para se fixar ao mundo e caçar comida preguiçosamente. Ele só sobe à superfície quando o tempo está excepcionalmente quente ou quando é perturbado. O Titanic provavelmente é tão grande e barulhento que interrompeu o sono da criatura. Quando a besta chega à superfície e vê um grande barco brilhante, uau! A coisa hipnotiza a criatura. Ela estende um de seus tentáculos para tocar a construção em comum. O material é duro e a besta se pergunta se a coisa vai quebrar quando espremida.
Sem perder muito tempo, ela envolve vários braços ao redor do navio e tenta esmagá-lo. Criaturas minúsculas indo de um lado para o outro, caindo ao mar e fazendo barulhos agudos irritantes começam a irritar o Kraken. Ele está ficando bravo, o que faz com que ele solte o navio. O monstro circunda o Titanic várias vezes, preparando-se para o próximo ataque. Dessa vez, o ataque é muito mais forte. Dobra o metal e o torna quebradiço. Mais um movimento de um tentáculo hábil e o navio começa a se encher de água. O Kraken recua, como se quisesse aproveitar os resultados de seus esforços. Mas então, percebe que o navio está tentando acelerar em tentativas fúteis de ganhar alguma distância do monstro. As pessoas a bordo do Titanic suspiram de alívio. A besta não está à vista. Mal sabem elas que o Kraken nunca deixa seus brinquedos escaparem. O navio está começando a desacelerar. Sua parte traseira está se levantando lentamente e a parte da frente está descendo debaixo d'água. Passageiros e tripulantes estão caindo no convés. A maioria deles está com muito medo de fazer qualquer barulho. É por isso que tudo está acontecendo em um silêncio quase completo e sinistro. Até que o navio se quebra em duas partes sob seu próprio peso. O acidente é tão poderoso que assusta até mesmo o Kraken. Assustada, a besta mergulha de volta no oceano, o que cria um enorme redemoinho fervente naquele local. A sucção está arrastando o que resta do Titanic para as profundezas do oceano. Mas o mais trágico aqui, o Kraken nem está interessado nas pessoas a bordo do navio. Essa criatura se contenta em mastigar peixes, ela não precisa de presas maiores. É a curiosidade do animal que agora está puxando o enorme navio para o fundo. O majestoso transatlântico tem alguma esperança? Acho que você sabe a resposta. A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi um megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é 3 vezes maior, mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados e temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão, e 3 vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes, um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte. Mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa. O que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra a água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim. Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso.
30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros, ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte, os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão-touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos, sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão-touro tem 2 barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas como um tubarão-touro por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé, e de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de 3 SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é 9 vezes o poder de mordida do tubarão branco e 6 vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador, tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo: as baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível, mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um Monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá.
Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio, então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria, a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem do megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2.000 calorias por dia com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? É noite, começa uma forte tempestade. Você mora em uma cidade litorânea e observa o mar revolto pela janela. Relâmpagos cruzam o céu, ondas enormes quebram na costa e uma chuva torrencial transforma a areia em uma argila molhada. De manhã, muitos peixes terão sido arrastados para a praia. Você pensa e vai para a cama. E um barulho estranho o acorda. É como se fossem centenas de milhares de mãos batendo palmas perto da sua janela. Você sai e vê uma enorme multidão de pessoas paradas na beira-mar. O barulho está ficando mais alto. E sua fonte é toneladas de peixes trazidos para a praia. Eles estão aqui há várias horas, mas ainda estão vivos. Eles sacodem e batem seus corpos escorregadios contra a areia. Você vê carpas, trutas, sardinhas e até alguns tubarões brancos. Eles estão cheios de energia, abrindo suas grandes mandíbulas cheias de dentes. De alguma forma, todos os peixes agora conseguem respirar ar como humanos. Você ajuda outras pessoas a jogar os peixes de volta na água. Você consegue vê-los nadar para as profundezas do mar, mas alguns deles chegam e nadam perto da superfície, desfrutando do ar fresco. Você ajudou quase todos os peixes, exceto os tubarões. Um guindaste de resgate chega. Ele levanta cada um dos tubarões pela cauda, um por um, depois carrega os peixes em direção ao mar e os solta. Pelas notícias, você fica sabendo que peixes que respiram ar foram parar na praia não apenas na sua cidade. Eles foram encontrados em praias do mundo todo. Cientistas e pesquisadores marinhos já fizeram uma expedição marítima para estudar esse fenômeno único. Mais tarde, à noite, eles anunciam os resultados do estudo. Agora, todas as criaturas marinhas que possuem guelras também podem respirar através de pulmões recém-desenvolvidos. Elas podem ficar em terra o tempo que quiserem, só precisam ter um pouco de água para beber, assim como outros seres vivos. Os peixes absorvem a água e a passam pelas brânquias. As brânquias têm receptores especiais que retiram o ar da água e o enviam para a corrente sanguínea do animal. Dessa forma, seu corpo recebe doses de oxigênio necessárias para a vida. Depois disso, o dióxido de carbono é formado. Ele entra na corrente sanguínea do peixe, depois passa pelas brânquias e é liberado de volta na água. A capacidade de respirar pelas brânquias permaneceu inalterada, mas a anatomia dessas criaturas é diferente agora. Elas desenvolveram pulmões e um sistema respiratório. Quando um peixe está na água, ele fecha esse trato e bloqueia o acesso aos pulmões. Assim, a água não chega neles, mas quando o peixe está na superfície, ele fecha as brânquias e abre o acesso aos pulmões pela boca. Essa incrível metamorfose não traz mudanças significativas ao mundo, ainda. Golfinhos e baleias sempre tiveram pulmões. O ar passa pelas narinas, localizadas no topo da cabeça. Essa abertura é chamada de espiráculo. Os golfinhos vêm até a superfície, enchem os pulmões de ar e voltam a mergulhar na água por alguns minutos. Agora, não apenas os golfinhos, mas também todas as outras criaturas marinhas nadam perto da superfície. Você pega um barco para fazer um passeio no mar e vê o fenômeno chocante com seus próprios olhos.
Quanto mais se afasta da costa, mais peixes você vê na água. Eles saltam alto e mergulham de volta como golfinhos. Eles parecem estar gostando da nova habilidade. Tem muitos deles. Várias dezenas de peixes pulam no seu barco. Você os joga de volta ao mar. Você vê uma enorme barbatana e desliga o motor. Um tubarão está nadando a alguns poucos metros de você. Ele é do tamanho do seu barco. Felizmente, ele está distraído com outros peixes e não vai caçar você. Você dá a volta e retorna para a praia. Está anoitecendo. Dá para ver as luzes da cidade. O mar está cheio de águas vivas brilhantes e fitoplâncton. Por causa disso, a água está brilhando roxa e azul. Você fica fascinado com essa visão e não percebe quando as luzes da cidade se apagam de repente. Você consegue ouvir as pessoas gritando. Quanto mais perto chega da costa, mais altos são os gritos e sons de algo sendo esmagado. Finalmente, você chega ao pier, sai do barco e descobre que uma parte do aterro foi arruinada. Barcos estão virados, as luzes da rua estão quebradas, fios elétricos rebentados. Uma longa trilha de um líquido viscoso transparente vai do pier até a cidade. Você escorrega nessa meleca 1 ou 2 vezes. As ruas estão vazias, os carros estão abandonados, as janelas das casas estão quebradas. Há lixo por toda parte e a rua também está coberta dessa meleca. Você ouve um barulho vindo de um beco escuro. Ele está se aproximando de você. Um pequeno polvo aparece na rua e está se movendo como uma aranha. Com a ajuda dos tentáculos, a criatura sobe em um carro, pula na parede e rasteja. Depois deste polvo, sai outro. Várias lulas o seguem. Alguns deles estão rastejando desajeitados na sua direção. Você dá um passo para trás. Mais e mais lulas e polvos surgem do beco escuro. Alguns chegam a ter o tamanho de um carro. Você vê uma bicicleta caída no chão, sobe nela e sai andando pelas ruas desertas com um exército de polvos rastejando atrás de você. O chão começa a tremer sob as rodas da sua bicicleta. Você ouve um rugido ensurdecedor de uma fera desconhecida. Ao olhar para trás, imediatamente se arrepende de ter feito isso. Um monstro enorme, do tamanho de um prédio de 5 andares e semelhante a uma lula, quebra a parede da casa mais próxima com um golpe do seu tentáculo gigante. Essa criatura saiu do canto mais escuro do mar. Desde que o animal ganhou um par de pulmões, ele está ansioso para respirar ar fresco e limpo. Os instintos o trouxeram até a superfície, onde havia cheiro de comida. As luzes da cidade atraíram a atenção do Kraken. Com seus enormes tentáculos, o Kraken se agarra nas paredes dos edifícios e na estrada e o alcança. Você vê um túnel bem à frente, então pedala sua bicicleta o mais forte que pode e consegue entrar. Mas aí ouve um som estranho atrás de você. O Kraken, como um polvo, não tem esqueleto interno. Seu corpo é composto por músculos. Por isso, ele consegue se espremer em qualquer buraco, como um líquido. O Kraken está perseguindo você no túnel, como uma cobra com dezenas de caudas. Mas a velocidade dele está diminuindo. Você acelera e sai do túnel. Assustado, você anda o mais rápido que pode e chega até a cidade mais próxima pela manhã. Aqui encontra seus vizinhos e descobre que monstros marinhos apareceram inesperadamente em cidades costeiras do mundo todo. Felizmente, eles não ficam em terra por muito tempo. Eles vivem nas profundezas frias do oceano há anos, e sua pele não suporta a luz do sol. Ao amanhecer, os monstros retornam para a água, mas tubarões e outras criaturas marinhas vêm até a costa para almoçar com cada vez mais frequência. Anos se passaram e eles aprenderam a sobreviver em terra. Eles chutam, balançam o rabo, empurram com as barbatanas e se movem desajeitadamente pelas estradas. Os moradores das cidades litorâneas constroem enormes muros ao longo da praia para impedir a invasão de grandes peixes e lulas. As criaturas marinhas recebem o dobro da quantidade normal de oxigênio. Elas o absorvem pelas brânquias e enchem seus pulmões de ar. Graças a isso, o sangue em seu corpo circula melhor e mais rápido. Isso torna seus músculos mais fortes e seu cérebro mais inteligente. Fica difícil de pescar os peixes. Eles facilmente saem das redes de pesca e saltam dos barcos. Isso aumenta a população de todos os animais marinhos e especialmente dos tubarões. Fica perigoso viajar em qualquer tipo de navio. Um pequeno barco de pesca pode ser facilmente virado por um tubarão. Um enorme navio de cruzeiro pode se deparar com várias lulas gigantes.
Centenas e milhares de anos se passam, mais e mais peixes vêm para a Terra. A evolução muda a estrutura do corpo deles de forma incrivelmente rápida. Em alguns peixes, membros alongados cresceram. A pele deles fica um pouco mais áspera. Barbatanas e caudas permanecem, mas as patas se tornam mais longas. Imagine um tubarão com membros de crocodilo. É exatamente assim que a maioria dos peixes se parece agora. Milhões de anos de evolução se passarão e os peixes se parecerão com as pessoas. Mas eles serão cobertos de escamas, com pequenas barbatanas atrás das orelhas e uma enorme barbatana nas costas. A essa altura, a humanidade colonizará muitos outros planetas e os peixes se tornarão os donos da Terra. Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o maco, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão maco, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado, então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos.
Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos. E as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso. Tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros sem parar para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão duende, o tubarão elefante ou o tubarão charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios em Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Oh! Alguém disse Baby Shark? Você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível, mas abandonado. As gaiolas dos animais estão cobertas por grama. Pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda parte. Você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente. Você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água. Há água velha e verde nele, mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe. Você acabou de encontrar um tubarão branco. Seu corpo encontra-se em solução de formaldeído, o que o mantém quase perfeitamente preservado. Em 2012, o Wildlife Wonderland, na Austrália, encerrou suas operações. Todos os animais foram removidos de lá, mas o tubarão foi esquecido.
Em 2018, o explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado. O vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome, Rosie. Desde então, o parque atrai muitos turistas. Infelizmente, alguns vândalos estavam entre eles. O tanque de peixes foi danificado e grafitado. As pessoas exigiram que o achado incomum fosse salvo e alguns meses depois, quando o tanque de tubarões estava quase destruído, ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento. Lá, eles restauraram o tanque e renovaram o líquido, para que o tubarão pudesse manter sua aparência. O próximo local abandonado é muito mais assustador. Provavelmente por isso atrai muitos visitantes. Estamos na República Tcheca, na pequena vila de Luková. É um lugar muito bonito, com casinhas, ruas aconchegantes e uma natureza rica. Entre as árvores, de repente você percebe a silhueta de uma velha capela. Antes de entrar, nota que ela está completamente abandonada. Você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado. Parece um pouco assustadora. Você dá um passo para dentro. Se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite, fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro. Existem patronos na capela. A maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé. Eles não se movem porque são estátuas de gesso. Mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco. Em 1968, o telhado da capela começou a apodrecer. Por fim, ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la. Em 2014, um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado. Essa instalação atrai turistas de todo o mundo, o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela. Estamos nos Estados Unidos agora, dirigindo pela Vashon Highway. Há uma floresta densa em ambos os lados da estrada. Você chega ao ponto de ônibus e sai do carro. Para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar, você precisa ir até a mata. Você atravessa arbustos, lama, árvores e... aí está. No início, você não vê nada de especial, mas então você olha para cima. Há uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore. Ela se tornou parte da floresta. As rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco. Acontece que em 1954, um menino local ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente. Os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança. Um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta. Quando todos se dirigiram para casa, o menino deixou a bicicleta perto da árvore. A árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela. Vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia. O sol está muito quente e não há ninguém por perto. Apenas areia, arbustos secos e montanhas ao longe. Algumas horas se passaram. Você está com sede. O sol queima sua pele. E de repente você vê água. Ou será uma miragem? Você se aproxima na esperança de que não seja. Sim, é água de verdade. Mas não é um oásis. Aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa. Que prazer pular para dentro. Ela é chamada de piscina social. Um artista a construiu no verão de 2014. Toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina, mas nem todos serão capazes de encontrá-la. Infelizmente, só resta uma carcaça dela hoje. Lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas. Algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou. Estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle, em Paris. Esta é uma área residencial onde nada parece abandonado. Você entra em uma dessas casas, encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências. Você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento. Parece completamente abandonado. Você abre e entra. O que você vê ali
lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada. Todos os móveis e decorações não são deste século. Todo o apartamento parece uma antiguidade. Uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar. Bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão. Adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror. Você se sente como se tivesse viajado para o século passado. E, em certo sentido, é verdade. A proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940. Ela deixou tudo como estava. O apartamento ficou intocado por 70 anos. Ele foi descoberto em 2010, quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa. Ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar. Quando os avaliadores abriram o apartamento, encontraram um quadro original do artista italiano Giovanni Boldini, do século XIX. Esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares. Agora vamos para outro deserto, na Namíbia. Aqui, entre as dunas, não muito longe da costa oceânica, encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia. Ou melhor, o que sobrou dele. É um navio português de cerca de 500 anos. Partiu originalmente de Lisboa em 1533 e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia. Caminhando por entre os destroços, é possível encontrar pedaços do navio daquela época. Mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro. O patrimônio líquido de todo o navio, junto com o valioso tesouro, é estimado em mais de 12 milhões de dólares. Os destroços foram descobertos por geólogos em 2008, mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois. E agora você está andando pelas ruas de Nova York, passando por um beco escuro e deserto, onde vê algumas latas de lixo. Você percebe uma tela pintada saindo de uma delas. Você a tira do lixo e é mesmo uma pintura. A imagem não é muito clara, mas é linda. Você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa. Pelos próximos 4 anos, você tenta descobrir algo sobre essa pintura. E um dia, em um site sobre coisas antigas, você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida, no valor de 1 milhão de dólares. Foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003. Quando ela encontrou a pintura no lixo, ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela. A mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989. Ela o devolveu e recebeu 15 mil dólares como recompensa. A pintura chamada Três Personajes foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970. Um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa. Mas alguns anos depois, a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa. Agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala. Estamos na Turquia. Você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar. Você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo. Você nunca precisou dele antes, mas agora decide transformá-lo em um quarto. Você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo. Empolgado, você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta. Leva a uma cidade subterrânea colossal. Em 1963, um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade. Ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e suprimentos. Não é apenas um labirinto de túneis. Há uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas e outras características de uma civilização. A cidade foi construída na era bizantina, há mais de 1000 anos, provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras. O detalhe mais incrível, porém, é que não é a única cidade subterrânea. Ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros.